A neblina se espalhava pelas colinas como um ser vivo, densa e sufocante, engolindo a velha estrada de paralelepípedos que levava à vila. Emma ajeitou o casaco contra o frio da noite enquanto os faróis do seu carro cortavam a névoa cinzenta. Ela havia dirigido por horas, seguindo uma trilha de rumores e direções vagas, sobre uma vila que, segundo suas fontes, não existia em nenhum mapa moderno. O celular dela estava sem sinal. O GPS se recusava a reconhecer a estrada, e até as estrelas lá em cima pareciam hesitantes em brilhar. Emma, jornalista acostumada a perseguir o inusitado, sentiu uma pontada de inquietação. Algo naquela noite, naquele caminho, sussurrava que ela não deveria estar ali. Ela chegou à aldeia, no momento em que a lua emergia de trás de uma nuvem, lançando sombras esqueléticas sobre os telhados de palha e as ruas estreitas. A aldeia estava silenciosa, assustadoramente silenciosa. Nenhum cachorro latiu, nenhuma janela se moveu. Até o vento parecia hesitante em atravessar a praça vazia. Emma estacionou perto da fonte da vila. A água estava escura e parada, refletindo o luar como um espelho escuro. Com o gravador e a câmera na mão, ela saiu para o caminho de cascalho, o som de suas botas soando estranhamente alto. Um barulho repentino, uma porta rangendo ao se abrir menos, a fez dar um pulo. Ela se virou bruscamente e viu uma figura magra desaparecendo atrás das sombras de um beco próximo. "Alô!" chamou, com a voz ligeiramente trêmula, apesar do esforço para manter a calma. O silêncio respondeu. A vila parecia congelada no tempo. Velhas casas de madeira em Clenovance, umas sobre as outras, como se conspirassem, com a tinta descascando e as persianas batendo ao vento fraco. A curiosidade de Emma a impulsionava para a frente. Cada passo fazia as sombras se esticarem, se retorcerem e se arrastarem pelas paredes como dedos vivos. Seu primeiro encontro foi uma porta que se abriu lentamente conforme ela se aproximava. Lá dentro, o cômodo estava coberto de grossas teias de aranha, poeira e símbolos estranhos desenhados no que parecia sangue seco. As paredes sussurravam murmúrios fracos e indecifráveis, quase inaudíveis, mas inconfundíveis. O coração de Emma disparou. "Tem alguém aqui?" perguntou ela novamente, com mais firmeza. Uma rajada repentina apagou sua lanterna. O quarto mergulhou na escuridão. Ela se atrapalhou para ligá-la novamente, com as mãos trêmulas. E então ouviu um som suave e úmido de raspagem atrás dela. Lentamente, quase hipnoticamente, ela se virou. No canto, uma sombra, alta demais, fina demais, balançava. Não tinha rosto, mas ela sentia os olhos fixos nela, queimando, julgando. Emma disparou pelas ruas, tentando entender o labirinto da vila, mas tudo parecia mudar ao seu redor. Os becos serpenteavam de forma anormal, levando-a de volta à mesma fonte, que agora parecia mais velha, mais decadente, como se décadas tivessem passado em minutos. Então ela os ouviu, os aldeões. A princípio, sussurros fracos vindos de todas as portas. Depois passos, incontáveis passos ecoando no ritmo de seu coração acelerado. Rostos surgiram nas janelas, pálidos e imóveis, olhos fundos, observando-a. E todos exibiam a mesma expressão inquietante, aceitação calma, como se estivessem esperando por ela. Ela tropeçou na capela da vila, uma construção de pedra decadente, na beira da praça. A porta se fechou atrás dela com a força de um furacão. Ela se pressionou contra a parede, tentando recuperar o fôlego. Uma voz clara, calma e impossivelmente próxima, falou da escuridão. "Você não deveria ter vindo aqui." Emma Severo, uma figura emergiu das sombras. Uma senhora idosa, curvada, com os olhos brilhando com uma clareza sobrenatural, os lábios se curvando em um sorriso fino e cúmplice. "Por que você está aqui?" perguntou Emma, mas sua voz soou baixa e frágil. A velha gargalhou baixinho. "A curiosidade é uma coisa perigosa. Esta vila não acolhe os curiosos, principalmente esta noite." Emma sentiu as paredes da capela se apertarem ao seu redor, sombras deslizando pelas pedras como cobras vivas. Percebeu que não estava apenas sendo observada, menos estava sendo caçada. Cada canto da vila pulsava com uma inteligência antiga e malévola, consciente da presença dela, manipulando seus passos. "Quem são vocês?" ela gritou, o desespero crescendo. O sorriso da velha se alargou. "Somos os guardiões daquilo que nunca deve ser conhecido. E agora você verá o porquê." O chão tremeu, e as paredes da capela se curvaram, estendendo-se para o alto na escuridão. Os sussurros se transformaram em gritos, ecoando da pedra, das sombras, de todos os lugares. Emma recuou para o altar, esquecendo sua câmera. Enquanto um vórtice rodopiante de memórias, sombras e aparições engolfava ela os viu, os aldeões, não apenas parados, mas suspensos, congelados em atos de horror. Uma mãe agarrando o filho, com os olhos fundos. Um homem gritando silenciosamente,
enquanto mãos invisíveis o despedaçavam. Mulheres chorando em vão repetidamente. Cada rosto se contorcia com uma mistura de terror e devoção. Veja bem, sussurrou a velha, aproximando-se. Nós protegemos o segredo. Nasces vidas, nossas almas, nossa sanidade. É o preço. Todo forasteiro que chega deve prestar testemunho. Só assim a aldeia sobrevive. Emma queria correr, mas seus pés se recusavam a se mover. As sombras se enroscavam em suas pernas, puxando-a, prendendo-a no lugar. Ela gritou. Um som áspero que foi abafado pela cacofonia ao seu redor. De repente, uma criança apareceu, pálida e silenciosa, segurando uma vela que tremeluzia com um fogo verde sobrenatural. Emma, disse ela, com uma voz inocente e impossivelmente velha. Você quer saber? Sim, eu. Sua voz falhou, mas ela se sentiu atraída pela criança, a vela projetando sombras grotescas e dançantes ao longo das paredes. A criança a conduziu ao porão da capela. O ar estava denso de decomposição. Nas paredes, havia centenas de nomes, gravados profundamente na pedra, todos sangrando levemente. E então, ela entendeu. Os aldeões estavam se oferecendo menos aprisionando suas almas ali, para conter algo muito mais antigo do que qualquer um deles. Uma forma emergiu da escuridão, maciça e indistinta, olhos como brasas, uma forma que desafiava a compreensão. Pulsava de fome e malícia. Os rostos dos aldeões se alinhavam nas paredes, sussurrando avisos e encorajamentos ao mesmo tempo. Você está atrasado, disse a velha, sua voz ecoando em coro por toda a aldeia. Ele não perdoará invasores. Emma se virou para correr, mas a porta do porão se fechou com força. A forma avançou. Ela gritou, balançando os braços às cegas, o coração martelando no peito. E então, silêncio. Ela abriu os olhos e se viu de volta à fonte. A neblina havia se dissipado um pouco, revelando a praça vazia da vila. Seu carro estava parado, exatamente onde ela o havia deixado. Suas mãos tremiam violentamente. Ela olhou ao redor. Nenhuma alma, nenhum passo, nenhum sussurro, nenhuma velha. O gravador em seu bolso tocava uma única linha sussurrada repetidamente. Você viu. Agora você pertence. O pânico tomou conta dela. Ela tentou ligar o carro, mas ele não andava. E ao sair para empurrá-lo, notou algo que a fez gelar o sangue. Cada casa tinha um novo nome esculpido nas portas de madeira. O nome dela, gravado fundo e fresco, sangrando levemente na madeira. Emma correu, mas o caminho serpenteava novamente como antes. A vila não constava em nenhum mapa. E agora, a havia reivindicado, assim como a inúmeros outros. Ela gritou na noite. Atrás dela, a névoa se adensava. Formas se moviam dentro dela, sussurrando seu nome, acolhendo-a em um segredo que nunca deixaria escapar. A vila estava viva e faminta. E no momento final, e arrepiante, Emma percebeu a verdade. Os aldeões não estavam escondendo o segredo. Eles eram o segredo. E agora, ela fazia parte dele para sempre.